Tá no ar mais uma edição do podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual. E hoje, mais uma edição mais do que especial. Tiagão, hoje é especial. Hoje é especial, é muito aguardado, muito esperado. Desde que a gente iniciou aqui o podcast do Tiago, todo mundo pede a sua participação. Tanto nos comentários, porque a gente está ainda ao ar aí pelo YouTube, pelo Instagram, como também pela internet, no universo da internet, adentrando os seus lares, através da Rádio Xingó, Independente FM e Piau FM também, pelo WhatsApp das rádios. Você pode estar indo lá, fazendo algumas perguntas e sugerindo os convidados que você quer que a gente traga aqui. Então, e esse foi aguardado. A agenda não estava se encontrando, mas essa eu acho que é uma das mais aguardadas. Quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado, seja muito bem-vindo, deputado estadual Inácio Loyola, ao podcast do Tiago. Grande Inácio, nosso querido Inácio, conosco no bate-papo leve e atual no podcast do Tiago. Que você sabe, Jair, que o maior incentivador para que eu estivesse fazendo isso aqui foi o deputado Inácio, né? Ele tem uma ligação muito estreita com essa questão do universo da rádio. E aí ele tem um programa às sextas-feiras, que é o Momento é Mais Alagoas, onde na Rádio Xingó ele aborda questões sobre o mandato parlamentar, né, sobre as questões, né, de todo o Estado, e de forma descontraída também sempre traz algumas outro tipo de informação que o pessoal acompanha. E aí essa questão, né, do pessoal que fica em casa, que liga a rádio, que acompanha, ele sempre diz: Tiago, você tem que estar na rádio para estar falando sobre aquilo que você está fazendo, né, em Piranhas, entre outras questões também. E aí a gente conseguiu chegar nesse conceito do podcast, que é audiovisual, de maneira que a gente está na rádio, está também, né, com vídeo pela internet, mas ele foi o grande incentivador. Então, deputado, dê o seu alô aqui para a gente que está agora nos acompanhando pela internet e pela rádio também. Uma alegria muito grande estar participando desse debate com você, Tiago, com Jairo, essa pessoa que é um patrimônio da comunicação que nós temos aqui na região, no estado de Alagoas, em particular aqui na região de Pão de Açúcar, uma cidade que eu tenho um carinho todo especial. E esse bate-papo é fundamental para a gente se comunicar com a população alagoana, nordestina, brasileira, e por conta desse instrumento, que é a internet, com a população mundial. Principalmente a questão da política. Eu costumo dizer que o povo precisa se inteirar quem é seu melhor representante, seja ele para a Câmara Municipal, para a Prefeitura, para as Assembleias Legislativas, para o Governo do Estado, para o Congresso Nacional, para a Presidência da República, por aí vai. Eu costumo dizer que não acredito em um político que não conhece sociologicamente o seu povo. Sociologicamente e historicamente. São duas ciências que andam juntas. E desde que eu enveredei na política, que foi em 1982, eu já tenho 40 anos, ou seja, o meu primeiro mandato com muita honra, eu fui eleito vereador do município de Piranhas, procurei, a partir daí, me inteirar dos problemas que afligem meu município, minha região, no caso, o Sertão, o meu estado, Alagoas, o Nordeste, o Brasil e o mundo. A gente precisa estar inteirado. Eu costumo dizer que o ser humano não envelhece. Quem envelhece são suas ideias. E se você está sempre se reciclando, evidentemente você está atualizado, está capacitado para desempenhar suas atividades, principalmente a atividade política, que é uma atividade coringa. Essa palavra coringa era um termo muito usado na década de 1950, 1960, que era um jogador de futebol que jogava em várias posições. Hoje, tem de ser um político eclético que conheça os problemas de um modo geral. Mas quero abrir esse nosso bate-papo dizendo que é uma honra muito grande e alimento a esperança. Alimento a esperança, Jairo, de Tiago ser um dos maiores prefeitos da história de Alagoas, do Nordeste do Brasil. Porque a política, eu sempre cito um grande treinador de futebol que o Brasil teve,
Aimoré Moreira. Eram 2 irmãos, Aimoré Moreira e Zezé Moreira. E Aimoré Moreira dizia o seguinte, que conhecia o jogador de futebol, força de expressão, quando ele chegava e arriava a mala. Ele sabia se o cara tinha ginga para jogar futebol ou não. Conclusão, fazendo uma analogia desse entendimento, dessa visão que Aimoré Moreira tinha em 1950, pelos meus 40 anos de militância política, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, eu vejo em Tiago a pessoa com todos os pré-requisitos para dar um exemplo a Piranhas, Alagoas, ao Nordeste do Brasil. Obrigado, deputado, obrigado. Você sabe que eu estou no meu primeiro mandato, né, aí com um pouco mais de 1 ano e 6 meses, né, de mandato, e a gente tem desenvolvendo, né, muitas coisas aqui em Piranhas. E quero dizer que, para mim, a minha maior referência política, a minha inspiração para fazer tudo aquilo que está sendo feito aqui em Piranhas é justamente, né, a sua atuação enquanto prefeito. Andei todo esse município, antes de ser prefeito, ainda na pré-campanha, a minha campanha teve uma característica muito de andar, de caminhar, porque, ora, se você está se colocando à disposição para representar um povo, você tem que conhecer aquele povo, você tem que conhecer a realidade, né, dos bairros, dos povoados. Então, eu andei muito, né, conversei com muitas pessoas. E é interessante que aonde você chega, você olha lá, uma placa de uma escola, quem inaugurou, Inácio Loyola, de um posto de saúde, de um calçamento, de uma água. Então, para mim, isso serve como uma inspiração, porque eu sei que eu sempre vou ser comparado ao então prefeito Inácio Loyola, à então prefeita Melina Freitas. O Inácio foi prefeito por 3 vezes, a Melina foi prefeita por 1 vez, mas tiveram características em comuns que é o desenvolvimento. Então, de certa forma, isso é um peso que eu carrego, mas eu trago esse peso como algo positivo, porque isso faz com que eu esteja diariamente trabalhando para a gente conseguir continuar sempre entregando, né, nas gestões de Inácio, como foi. Então, é por isso que hoje ele é uma lenda, porque realmente foram muitas entregas e tem muita coisa que eu, até hoje, quando eu chego lá, que eu olho, rapaz, o prefeito Inácio Loyola. Então, de certa forma, Inácio, a minha maior inspiração foi justamente os 3 mandatos que o senhor teve a oportunidade de fazer, e por isso que é tão reconhecido, e por isso que o povo de Piranhas, nos seus 3 mandatos, e agora vai para o 4º mandato, né? Isso reconhece tudo aquilo que foi feito e precisa continuar sendo feito lá na Assembleia, né, do Estado, porque você sabe que os deputados, pela primeira vez aqui na história política de Alagoas, passaram a ter emendas impositivas. Né? O que são as emendas impositivas? É um recurso, né, que é destinado para cada deputado, e aquele deputado ele tem como aplicar em vários municípios. E aqui, né, a gente recebeu 2 emendas muito importantes. Uma para a saúde, que está nos ajudando a gente conseguir manter os postos de saúde funcionando com as medicações, os exames atendendo a contento a população que mais precisa, e equipando também esses postos de saúde, né, seja com mobiliário, seja com equipamentos, né, para fazer exames, enfim. E o recurso da infraestrutura que está sendo possível a gente, por exemplo, entregar aqui, como foi entregue recentemente, as entradas do bairro Xingó, que ficou uma coisa linda, que todo mundo que passa para ali para tirar foto teve recurso do deputado Inácio. Tem uma praça que também já foi dada a ordem de serviço, lá a Praça do Quiosque, no bairro Nacional da Saúde também, que é com a emenda dele, e uma outra praça também que a gente já vai entregar agora no próximo dia 2, ali entre o Conjunto São Francisco e a Fazendinha ali, que está ficando uma coisa linda. Inclusive, o governador Paulo Dantas veio aqui e inaugurou a partezinha lá que tem uma academiazinha de saúde, um espaço CRIA. A gente aproveitou e, com recurso do deputado Inácio, aplicou para fazer ali aquela coisa linda que no próximo sábado, agora dia 2, a gente vai estar entregando também. Então, você vê que mesmo ele não estando como prefeito, como deputado, continua contribuindo, né, porque a marca dele sempre foi essa, realmente, trabalhar em prol da população piranhense. E o interessante, Tiago, você falou muito bem, remeteu à questão histórica, né, e às suas referências. Inclusive, eu vou aproveitar até para fazer essa pergunta ao Inácio. Hoje, Piranhas é o 3º
né, destino turístico de Alagoas. Estamos falando de uma cidade no sertão de Alagoas, né, que não tem um aeroporto próximo, enfim, estamos falando de turistas em nível de Brasil, né? Em Alagoas, Piranhas é essa referência, né, tem se tornado muito mais visível na gestão do Tiago, mas isso simplesmente não caiu do céu, não é isso, Tiago? Foi um trabalho que foi realizado principalmente por pessoas, como o Tiago falou, que tiveram visão. De forma rápida, Inácio, seria possível fazer... Deixa eu só fazer um adendo. Piranhas, o destino turístico hoje, Piranhas, para além da questão do rio, para além da questão dos cânions de São Francisco, Piranhas hoje é a nossa Lapinha. Por que ela é a Lapinha? Porque ela é um patrimônio tombado pelo IPHAN. E essa grande conquista se deu na gestão do então prefeito Inácio Loyola. Então, Inácio, nós gostaríamos de ouvir, até de forma rápida, se o senhor quiser discorrer um pouco dessa história, porque não começou assim. Eu acho que foi fruto de muito trabalho e de muita visão que passa por sua história. Charu, eu discorrer isso, eu levaria o dia todo. Primeiro eu vou para o Brasil, teoricamente, foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. No dia 4 de outubro de 1501, Américo Vespúcio, navegando o litoral, que hoje dos estados de Alagoas e Sergipe, se depara com aquele caudaloso rio São Francisco. Viu aquele rio que adentrava 60 quilômetros no mar. A 60 quilômetros, que naquela época a unidade que eles usavam era légua. As léguas. Léguas, 12 léguas, 60 quilômetros, ele captou água potável, porque o rio adentrava no mar. Ele chega a Foz, se depara com o rio, batizou de São Francisco, porque dia 4 de outubro se comemora o dia de São Francisco. 2 anos depois, Américo Vespúcio volta e navega pela primeira vez o rio São Francisco, ou seja, em outubro de 1503. Pelas minhas pesquisas, não tem em registro nenhum, eu acredito que ele só chegou, Tiago, ainda hoje é a cidade de Piranhas. Por que, Inácio? Porque a partir daí, a nossa região era inavegável, porque era uma região totalmente encachoeirada. Então, os primeiros registros de Piranhas, para mim, é de outubro de 1503. A prova que é uma região tão encachoeirada que hoje a região que tem a maior concentração de hidrelétricas no mundo é essa região que liga Piranhas, Canindé de São Francisco de Sergipe, a chegar em Petrolândia, em Pernambuco. Nós temos aí 7 hidrelétricas em uma distância da primeira para a última em linha reta não dá mais do que 60 quilômetros. Isso é um ponto de partida. Mas nos voltemos para a época de Império. Em 1859, Dom Pedro II, que para mim foi o maior governante que esse país teve, ele percorreu, já tinha percorrido todas as regiões do Brasil e veio visitar as províncias do norte, como eram os estados chamados de província, e a região do Nordeste era a região era chamada região norte. E ele chega aqui no dia 18 de outubro de 1859. Sai daqui, vai, conhece as cachoeiras de Paulo Afonso, retorna, ou seja, essa viagem às províncias do norte, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, quando ele retorna, depois de 6 meses, retorna ao Rio de Janeiro, que a capital era o Rio de Janeiro, ele era muito bem assessorado. Inclusive, ele tinha um engenheiro alemão, por nome Henrique Halfed, radicado em Minas Gerais. Quando ele retorna, ele sente que o grande problema do Brasil era o quê? A falta de integração entre essas regiões. No momento que ele promovesse a integração, um intercâmbio entre essas regiões, ele ia aproveitar as potencialidades de todas as regiões e, evidentemente, naquela visão dele,
que nenhum país de primeiro mundo tem região pobre e outra rica, elas se desenvolvem uniformemente, até hoje, e ele promoveu adotar isso. Qual foi o ponto de interseção que ele encontrou para promover esse intercâmbio? A cidade de Piranhas. Foi quando ele inicia a construção da ferrovia, a transferrovia, que iria de Piranhas até o Pará. Aliado a essa ferrovia, viria o aproveitamento das cachoeiras de Paulo Afonso, como eram chamadas, para exploração da energia da construção de hidrelétrica, que essa tecnologia tinha surgido já na Europa. Ou seja, ele deu início a essa primeira etapa, que foi batizada de Ferrovia Paulo Afonso. Veja bem, essa ferrovia, 162 quilômetros, foi construída em 3 anos, 10 meses e 15 dias, com toda a dificuldade, toda a tecnologia europeia. A segunda etapa iria de Paulo Afonso até Juazeiro da Bahia. E a terceira etapa iria de Juazeiro da Bahia, porque até então não existia praticamente Petrolina, iria até o Pará, atravessando toda a região do semiárido. Qual era o objetivo dele? Tudo que viesse do norte e nordeste, o que fosse para o centro-oeste, ficava em Juazeiro da Bahia. E ia de embarcação até Pirapora, em Minas Gerais, que o rio é navegável até hoje. Ali através de ferrovia. E os meios de transporte que nós tínhamos naquela época era o ferroviário, o marítimo e o fluvial. O que fosse para o sul e sudeste viria até Piranhas. E de Piranhas iria para o resto do país também de navios e vice-versa. Piranhas era o ponto de interseção desse sonhado projeto de intercâmbio, de integração das regiões do Brasil. Felizmente, em 1889, com a proclamação da República, esse projeto foi engavetado. Em 1964, um dos piores atitudes do governo militar foi a desativação do projeto dessa ferrovia Paulo Afonso. Porque, com o incentivo do transporte rodoviário, as ferrovias foram desativadas. Mas essa de Paulo Afonso, que era Piranhas a Petrolândia, foi um crime. Levaram todos os pertences. Dormente, levaram trilho, tudo. Levaram 3 anos para levar todos esses equipamentos até para o Recife. Então, veja bem, foi um momento histórico na história do Brasil. Vamos para a década de 1930. A década de 1930 surge o maior fenômeno social para mim no Nordeste brasileiro, o cangaço. Inácio, o que significa para você cangaço? Fenômeno social, fortes, fracos, que enfrentaram os fortes. Naquela época, nós não tínhamos uma política de convivência com as secas, nós tínhamos um coronelismo selvagem e, evidentemente, um grupo de jovens oriundos do Vale do Pajeú, em Pernambuco, se rebelaram e surgiu a figura histórica, lendária de Lampião. Quando esse cangaço se descaracterizou, se prostituiu, é bom que se frise isso, que já estava criando problemas sérios com a população sertaneja. Há 20 anos, Lampião militava aqui no sertão. Foi no dia 28 de julho de 1938 que se deu a morte de Lampião Maria Bonita e mais 9 dos seus comandados. O ocorrido foi na Grota de Angicos, município de Poço Redondo, mas tudo foi arquitetado em Piranhas e esses cangaceiros que foram mortos, suas cabeças foram decapitadas e aqui no prédio histórico, onde funciona hoje a Prefeitura Municipal de Piranhas, tem aquela histórica fotografia com as 11 cabeças. É um marco na história. Dom Pedro II, extermínio do cangaço, e ao final do século XX, quando o Brasil precisava do seu principal combustível para dar à política para dar continuidade a uma política de desenvolvimento do Nordeste.
Que combustível era esse, Inácio? Era energia elétrica. Foi-se construída aqui em território piranhense, Alagoas, e território canindéense, em Sergipe e Canindé. Na época, a hidrelétrica mais moderna do mundo, a hidrelétrica de Xingó. Aquilo garantiu e garante até hoje o abastecimento de energia para todo o Nordeste. Na época, era a mais moderna do mundo e ainda continua sendo hoje a mais potente do complexo Chesf. Ou seja, aliando tudo isso da importância da histórica cidade de Piranhas, no dia 17 de dezembro de 2003, o IPHAN, o Instituto Histórico do Patrimônio Artístico Nacional, reconheceu Piranhas e a Vila Entre Montes, município de Piranhas, como patrimônio nacional, paisagisticamente e historicamente. Ou seja, o Centro Histórico de Piranhas e a Vila de Entre Montes foram reconhecidas no dia 17 de dezembro de 2003 como patrimônio nacional, historicamente e paisagisticamente. Pouquíssimas cidades no Brasil têm esse certificado, têm esse diploma. Mas Inácio, Olinda. Olinda foi tombado ruas, prédios, casarios, igrejas. Salvador, a mesma coisa. Recife, a mesma coisa. Eu conheço poucas cidades no Brasil que tiveram esse troféu, esse reconhecimento, como Tiradentes, em Minas Gerais, Mariana, em Minas Gerais e Ouro Preto. Nós fomos 100%. Ou seja, Penedo, aqui em Alagoas. Prédios, igrejas, não tem esse reconhecimento. Marechal Deodoro também. Aqui, 100%, o 100%. Centro Histórico e a Vila Entre Montes. Isso, a nossa preocupação, antes do Tiago, esse período que Piranhas passou de degradação, era que a gente perdesse esse troféu, esse título. Por que, Inácio? Porque se a gente desobedecer às determinações do IPHAN e a gente perder esse título que a gente conseguiu, fazendo uma analogia para o mundo do futebol, Jair e Tiago, era a mesma coisa que a FIFA hoje não reconhecesse as 5 Copas do Mundo que o Brasil conquistou. Acabaria com o futebol brasileiro. Então a nossa preocupação é essa. A partir daí, com tudo isso que eu discorri, a Piranhas começou a decolar, porque nós temos rio, nós temos um lago, nós temos hidrelétrica e nós temos história. Pouquíssimas cidades no Brasil têm esse reconhecimento que Piranhas tem. Então, eu acho que foi o maior troféu até hoje que Piranhas conquistou. E, de repente, Tiago, eu me deparo com pessoas da minha própria família, implicando com as exigências do IPHAN. Vou dar um exemplo. Uma tia que eu tenho, Wanda. Isso aqui é outra Wanda. Antes do reconhecimento de Piranhas, uma simples casa não tinha valor nenhum. Hoje, o valor de um imóvel no centro histórico de Piranhas é bem maior do que no bairro Xingó, no bairro Nossa Senhora da Saúde, no Piau. Até maior do que muitas casas e apartamentos que nós temos na Orla de Maceió. Então isso foi uma série de fatores que concorreram para Piranhas hoje ser reconhecida como o 3º maior destino. Maragogi tem praia. Maceió tem praia, mas nós temos rio, nós temos cânion, nós temos lago e nós temos história. Então, olhe que os nossos ingredientes são bem maiores do que todas essas outras cidades de Alagoas. O que nós precisamos é que o Estado de Alagoas, os governantes de Alagoas, reconheçam esse potencial que Alagoas tem. Eu só quero dar um dado aqui a vocês. Não se admite, me perdoe os baianos, que eu tenho um carinho todo especial, as nossas lagoas receberem menos visitantes do que a Lagoa do Abaeté, em Salvador. É inadmissível. É inadmissível
o estado de Sergipe, que eu tenho um carinho, que eu sou cidadão sergipano, vender para o resto do mundo que os cânions de Xingó é Sergipe e o estado de Alagoas fica calado. Você comete um crime por ação ou por omissão. Ou seja, Alagoas, para concluir, Jair e Tiago, isso me empolga, porque eu vivo hoje, o meu mundo é esse. É estudar, apresentar soluções. É inadmissível o estado de Alagoas, para mim, foi a grande dádiva de Deus para com o Nordeste. Alagoas tem tudo para ser o estado mais desenvolvido do Nordeste brasileiro. Eu, às vezes, faço até uma comparação com... Isso até me emociona. A cidade que menos chove no Brasil é Cabaceiras, na Paraíba. Cabaceiras tem uma média de chuva por ano de 300 milímetros. A Califórnia, nos Estados Unidos, a média de chuvas na Califórnia é 200 milímetros ano. 50% menor do que a cidade que menos chove no Brasil. Cabaceiras. Qual a diferença de Cabaceiras para Califórnia? Cabaceiras é uma das cidades mais pobres do Nordeste e a Califórnia talvez seja o estado mais rico dos Estados Unidos. Qual a diferença que existe? Nós precisamos de gestão. Eu só acredito que um governante que investe numa política, o desenvolvimento, um desenvolvimento econômico aliado com o desenvolvimento social. E eu que venho militando nesse mundo há 40 anos, o Paulo me convidou, o governador Paulo Dantas, para eu participar do seu plano de governo. E eu quero contribuir com isso. Eu quero encerrar minha carreira com isso. Eu quero dizer o seguinte, que nenhuma região do mundo se desenvolve sem esses três pilares: água, estrada e energia. Apesar de ser a região que menos chove em Alagoas, que é o sertão, é a região que tem mais água perene em Alagoas. Nós temos um canal do sertão e temos o Rio São Francisco. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Nós temos 7 hidrelétricas aqui, divididos Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco, nesse eixo aqui, que eu até batizo como a região dos lagos do São Francisco, sem se levar em consideração, Tiago, as potencialidades para energia solar e energia eólica. A Serra do Parafuso, em Mata Grande, tem estudos precisos. Se instalando um parque de energia eólica ali, só esse parque de energia eólica tem condição de atender todo o sertão de Alagoas. Estudos precisos, concluídos. Temos estrada, água, energia. Nós temos uma das regiões de microclima mais privilegiada que o mundo tem, que o Brasil tem. É a região serrana de Água Branca e Mata Grande. 500 quilômetros quadrados. Quem não mexe com essas unidades, o que significa 500 quilômetros quadrados? O município de Piranhas só tem 408 quilômetros quadrados. E essa região, que eu uso um termo técnico, com todas as condições edafoclimáticas, edafo, solo, climática, clínica, para se produzir fruticultura, horticultura e floricultura. Água, estrada, energia, temos. Região de microclima. De cada 100 litros de água que é consumido no mundo, 70 é destinado para a produção de alimentos. Irrigação. Nós temos o Canal do Sertão. 25% ou 25 litros de cada 100 é destinado ao consumo industrial. Absorver as indústrias. E somente 5% para o consumo humano e animal. Conclusão. Nós temos água para produzir alimentos, para absorver as indústrias, para abastecer toda a população sertaneja. Veja bem, aliado a tudo isso, nós temos um aeroporto aqui, pode-se dizer que é nosso, aqui de Paulo Afonso, minha gente. Visa com Delmiro Gouveia, o aeroporto de Paulo Afonso é quase do porto do aeroporto de Aracaju. E Deus foi tão generoso com a gente que nesse século
foi a região que mais avançou, cresceu, se desenvolveu turisticamente. Foi essa região dos cânions do São Francisco. Aí eu faço a pergunta a você, Tiago, a você, a Jair e a todos que nos acompanham. Me diga qual é a região do Nordeste que tem isso. Faça uma reflexão. Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Cícero, tem isso? Juazeiro da Bahia tem isso e Petrolina? Não. Que são exemplos. Você vai para Caruaru, para Garanhuns, para Campina Grande, ou seja, o projeto que eu estou participando desse plano de governo do governador Paulo Dantas, isso eu estou falando só em termos de sertão. Eu quero mostrar que nós temos tudo, Alagoas ser a Califórnia para o Brasil, o que é a Califórnia para os Estados Unidos. Uma verdadeira aula, Jair. Copiou tudo. Uma verdadeira aula. Como é que tá o meu micro? Tá legal? Não. Tiago, o Inácio falou muito bem, discorreu muito bem essa questão histórica e falou que o sucesso de um povo, de uma região, de uma cidade, de um município, está diretamente ligado à gestão. A gente vai aproveitar, né, para perguntar ao deputado como é que você avalia os dois mandatos do ex-governador Renan e esse atual início do governador Paulo Dantas, com a avaliação que você faz, tanto histórica como em gestão. Como é que o deputado Inácio vê os mandatos do governador Renan e esse início do governo do Paulo Dantas? Antes de a gente adentrar nesse assunto, outra grande atividade que o sertão tem. A pecuária leiteira é uma das atividades que mais gera emprego no Brasil. E ela não é sazonal. Ela começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Todo dia. O gado leiteiro, a pecuária leiteira, no sertão nordestino, deu início em Alagoas. Foi aqui em Alagoas, naquela região que nós batizamos de Bacia Leiteira, os municípios de Monterópolis, Jacaré, Batalha, Major Gironoro e por aí vai, foi o estado precursor. Ou seja, a partir daí, as demais bacias leiteiras do Nordeste, o gado saiu daqui. Uma excelente genética. Sergipe, Bahia, Pernambuco, Ceará, as bacias leiteiras. A nossa bacia leiteira é uma das que tem maior produtividade e que, lamentavelmente, se não fosse uma indústria de laticínio de Sergipe e outra de Pernambuco, nós não tínhamos como escoar, vender quase 1 milhão de litros de leite, porque nós não temos uma indústria de laticínio de porte para absorver isso. E ninguém conhece mais isso do que o próprio Paulo Dantas, que é produtor de leite, sabe disso e que está com um projeto, com a ideia, com um plano de governo para aproveitar todas essas potencialidades que nós temos. Nós não podemos deixar de reconhecer que o governador Renan Filho deu o pontapé inicial, dotou o Estado de uma certa infraestrutura, em termos rodoviários, em termos de segurança, foi exemplar. No que diz respeito à educação, à saúde e por aí vai. Mas a gente precisa, para dar continuidade a esse trabalho, a uma pessoa que tenha visão desenvolvimentista, já aproveite esse alicerce. E nos poucos dias que Paulo Dantas está à frente do governo do Estado, tem sido, Tiago, a grande surpresa para mim. A grande surpresa pelo fato de sua visão, de sua humildade, de sua inteligência, de ouvir. E tenho certeza, sendo reeleito, fará o maior governo da história de Alagoas. E como ele disse, ele tem esse entendimento de Dom Pedro II, que só pode desenvolver Alagoas desenvolvendo todas as regiões. Promover o intercâmbio, um desenvolvimento integrado. É em cima desse entendimento, dessa visão, que Paulo Dantas, volto a repetir, sendo reeleito, ele vai fazer um governo
que todos nós alagoanos vamos nos orgulhar. Até porque quem tem acompanhado, né, aí o dia a dia, né, do Paulo, ele, para além de todas essas questões, para além de ser um cara que já foi testado também no executivo, né, porque foi por 2 vezes prefeito na cidade do interior da Batalha, sabe qual é a dificuldade de você ter que gerir, né, um município interior. E com essa sua experiência de executivo, posteriormente no legislativo, cercado de pessoas competentes, ele é um cara muito sereno. Eu tenho convivido um pouco mais de perto agora, um cara muito simples, muito humilde, que ouve, né, que se conseguir fazer aquilo ali, faz. Se não conseguir também, é um cara muito pragmático. E além de todas essas questões, está com muita vontade de trabalhar, de mostrar serviço. Você vê que quando foi nessa última semana, ele sofreu um incidente jogando bola no interior, e aí saiu as notícias lá, né? Governador Paulo Dantas, acho que foi a clavícula, né? Que deslocou a clavícula. O pessoal disse, rapaz, a cirurgia de clavícula demanda um grande tempo de recuperação. E aí eu digo, rapaz, ele vai ter que dar uma parada aí para poder fazer continuar as andanças dele. No outro dia o homem estava com a tipóia aqui no braço, vai sem operar mesmo, e veio aqui para Piranhas para entregar a primeira creche cria, né, que foi inaugurada agora essa semana, e tem uma outra ainda creche cria para ser entregue, mas por conta da regra eleitoral, ele é candidato à reeleição, possivelmente não vai poder estar aqui presente, mas deu continuidade e garantiu que todos os investimentos que o governo do estado, né, iniciou com o governador Renan Filho continue acontecendo. Estava aqui com o braço sentindo muitas dores, mas tem ainda, mesmo com essa situação de saúde, não parou. Então a gente precisa de uma pessoa que tenha esse perfil, não dá tempo de você parar. É muita coisa, o estado de Alagoas é um estado, né, dinâmico, tem muitas questões. Então eu acho que essa vontade tem uma diferença grande. Quando você é capaz, você tem uma boa equipe, você tem as condições favoráveis, né, como ele pega o estado de Alagoas, né, com as contas sanadas, né, com as coisas já acontecendo, e você tem essa vontade de fazer, com certeza fará uma grande diferença. E é por isso que a gente está aqui junto com o Paulo, defendo, né, o nome dele, certamente será reconduzido, né, por toda a população de Alagoas, para continuar dando continuidade na frente dos destinos aqui de Alagoas no governo do estado. Outra atenuante que eu vejo da pessoa de Paulo Dantas é o seguinte: isso é uma teoria minha. O vírus da política é muito fascinante. E quando você fica contaminado 100% pelo vírus da política, você só se preocupa em se manter no poder. E você perde a vontade de discutir as questões técnicas. Eu lembro que o saudoso ACM Neto, que foi muito criticado na época, João Alves de Sergipe, foi governador 3 vezes. Lembro da questão de Nilo Coelho, para mim foi um dos maiores governadores que esse Nordeste teve. O que é Petrolina hoje deve-se muito a Nilo Coelho. Eles diziam o seguinte: eu que interpreto dessa maneira, eu tenho um lado político e outro lado técnico. Porque se você tiver só o lado técnico, você deixa de fazer sua questão política, que a política é imprescindível. A política é quem desenvolve ou destrói. Se você tiver também só o lado político e esquecer o técnico, você só possa fazer politicagem. E a visão de Paulo, ele une esses dois lados. A questão política e a questão técnica. Ele sabe exatamente disso. E Tiago colocou com muita propriedade. Eu estou dizendo porque eu venho convivendo com Paulo nesses últimos anos. Além de sua vontade, de seu desejo, de sua paixão, é um homem inteligente, prático e objetivo. Conversar muito com Paulo é perder tempo, porque ele é prático e objetivo, sim ou não. A palavra dele é sim ou não. Então eu acredito muito nessas pessoas que têm esse entendimento. E eu não me canso onde chego que ele será, com certeza, o maior governador da história de Alagoas.
Podcast do Tiago, um bate-papo leve e atual, hoje recebendo esse que foi um dos convidados mais solicitados, não é isso, Tiago, nas nossas redes. Pessoal que está acompanhando, Inácio, pela Piau FM, pela Independente e pela Xingó. Os meus amigos, nossos ouvintes que acompanham através do rádio, aí fazendo sua refeição, após a sua refeição, um prazer estar com vocês no rádio. Beijo no coração, um prazer, uma enorme alegria a gente poder comunicar no rádio também. E nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e o pessoal sempre participando com a gente, Tiago, do podcast, esse bate-papo leve e atual, hoje recebendo Inácio, né? Verdade, o pessoal já estava cobrando, né, desde o início. Eu acho que esse é o 9º episódio. É o nono episódio. Nono episódio. E aqui ele gosta muito de conversar. Você sabe que o deputado Inácio, ele tem três formações. É engenheiro agrônomo, ele é bacharel em direito e ele é historiador. E aí você vê que essa veia do historiador é sempre muito presente, sempre muito forte. Então quando ele começa a falar aqui sobre um tema, ele se empolga, discorre sobre aquilo ali. E pra gente sempre é uma verdadeira aula desses momentos da gente estar aqui trocando uma ideia, falando sobre piranhas. Mas o que a gente queria aqui, deputado Inácio, que você, de forma muito breve, pudesse discorrer da gente, é que você está indo agora para o seu sua quarta eleição de deputado estadual. Qual o balanço que você faz da sua atuação parlamentar nesses 3 mandatos e qual a sua projeção para esse próximo 4º mandato que, né, obviamente, primeiramente com a permissão de Deus, depois com o reconhecimento do povo, principalmente, né, maciçamente, o povo do sertão, que é quem você tão bem representa. Você sempre faz questão, né, de defender as pautas, de levantar as bandeiras do sertanejo. Como é que você poderia fazer aqui esse... E para otimizar aqui, aproveitando, para deixar também já uma outra pergunta, junto com a pergunta do Tiago, como você vê as eleições de 2022 em nível estadual e nacional? Veja bem, primeiramente eu quero dizer que eu sou muito grato ao povo de Alagoas. As 3 eleições que eu disputei, eu poderia ter sido o mais votado do estado de Alagoas, mas não tinha um significado para mim maior se eu não tivesse sido o mais votado em minha cidade, Piranhas, o mais votado no sertão de Alagoas e o mais votado em todas as cidades ribeirinhas de São Francisco. As 3 eleições que eu disputei, eu fui o mais votado na minha cidade, fui o mais votado no sertão de Alagoas, na região do sertão, e quando você soma de Piaçabuçu a Delmiro Gouveia, eu fui nas 3 eleições o deputado estadual mais votado nas cidades que fazem parte das barrancas do São Francisco. Conclusão. Eu quero contribuir com Alagoas. Eu quero contribuir com Alagoas. Eu tenho soluções para Alagoas. Eu comungo da ideia que tinha Antônio Carlos Magalhães, que tinha João Alves, que tinha Nélio do Coelho, que tem Paulo Dantas. Eu carrego um lado político e um lado técnico. Eu costumo me preocupar, ser curioso, do futebol à filosofia. Ou seja, eu tenho projetos para qualquer região do estado de Alagoas. Eu estou falando só a nível de sertão nesse momento aqui. Mas se você quiser ir para o Vale do Paraíba, eu tenho ideias para a região do Vale do Paraíba. Eu tenho ideia para a região do Baixo São Francisco. Quando eu digo Baixo, são as cidades abaixo de Pão de Açúcar. Tenho ideias para a região do Agreste, para a Grande Maceió, para a Zona da Mata, porque eu vejo fazer política é você conhecer a realidade. Se você estudar, né? Estudar isso. Eu procuro me cercar de pessoas na área da educação, na área de saúde, na área de segurança, na área de meio ambiente, e na área do setor agropecuário, que eu vejo que Alagoas, as 2 principais atividades, as 2 maiores potencialidades que Alagoas tem, é o setor agropecuário e o turismo. E do turismo... 2 grandes vocações, né? Eu vou dar um exemplo aqui, prático e objetivo. O litoral sul é lindo, é maravilhoso, o litoral sul de Alagoas. Você começa ali por Barra de São Miguel,
Aí você passa Roteiro, aí você vem Cururipe com suas praias, você vem Feliz Deserto, você vem a Praia do Peba, você tem Piaçabuçu, você tem Penedo, ou seja, uma região que tem lagoas, praias, foz, dunas, rio e história. Semana passada, eu, junto com a secretária de Cultura, eu fui a um evento em Penedo, em Piaçabuçu, e, coincidência, me encontrei com ela lá. Você, quando passa em Cururipe, não tem uma placa para sinalizar você ir para Penedo. Inclusive, o meu motorista ia passando direto, ia chegar na usina Cururipe. Aquilo precisa ter um portal, chame a atenção. Um portal. Aqui tem Feliz Deserto, tem um Peba contando a nossa história. Então, por isso que eu digo que Alagoas ainda está engateando no turismo. Engateando, não reconheceu ainda a importância que o turismo tem para o desenvolvimento de Alagoas. Eu me espelho muito num escritor russo, Leon Tolstói. Eu acho que a pronúncia dele é o seguinte. E no meu segundo mandato aqui em Piranhas, eu me voltei para esse pensamento dele, que diz o seguinte: Tiago, o ser humano só é universal quando ele canta sua aldeia, sua cidade, seu estado, seu país. Isso é fundamental, isso é muito importante. E o que nós aprendemos aqui, no sertão de Alagoas, em Alagoas, principalmente aqui em Piranhas, foi cantar o nosso pedaço de chão, que é o município de Piranhas. A Lapinha. Ou seja, a gente precisa, porque Alagoas, já pensou, as belezas naturais que Alagoas tem se fosse da Bahia? Porque o baiano canta a Lagoa do Abaeté, que você se encanta. Aquelas praias, eles cantam aquelas praias como se fossem as coisas mais belas do mundo. E eles cantam com tanto fanismo, com tanto amor, que você acha que é verdade. Então, o que a gente precisa é isso. O entendimento de Paulo Dantas são essas duas principais vertentes: o setor agropecuário e o turismo. Qual a leitura que o senhor faz das eleições 2022, panorama estadual, nacional? Como é que o senhor vê as articulações? Como o senhor vê a oposição ao governo do Paulo? Enfim, uma leitura das eleições. Esse fator também, agora mais recente, da entrada do Collor, né? O Collor, que o pessoal esperava que ele saísse, né, para Senado, e aí ele decidiu entrar também agora nesse Quais são as debate aí do quais são as leituras, como o deputado Inácio tem visto, assim, observado, meditado? Primeiramente, eu quero partir do princípio. Teve uma figura, eu não vou citar o nome aqui, que ninguém sabia se ele tinha nascido em Canindé ou em Piranhas. E ele era tão indeciso que a gente batizou ele de São Franciscano, que nasceu na beira no meio do Rio São Francisco. Ele não tinha um estado. Qual o entendimento que você faz? O senador Rodrigo Cunha, ele não tem uma posição política. Quem é o presidente dele? Quem é o candidato a presidente dele? O político tem que ter posição. Então ele nasceu no meio do Rio São Francisco, não era nem sergipano nem baiano, nem sergipano nem alagoano, nem baiano nem pernambucano. O presidente Collor, que eu tenho um carinho, um respeito todo especial, teve uma contribuição muito grande, mas ele não tem a motivação mais. Você que jogou no Flamengo, no Fluminense, no Palmeiras, passou pelo Real Madrid, pelo Barcelona, e voltar a jogar aqui no CSA e CRB, você não vem com motivação mais. O ex-prefeito, o Rui Palmeira, foi deputado estadual, deputado federal, ex-prefeito, não vejo ele com aquela força. Nós precisamos de um governante disposto que dê continuidade a esse governo de Renan Filho. Pessoa que esteja com vontade e que conheça as questões do seu estado e tenha as soluções. Então, diante de tudo que eu discorri aqui,
a pessoa que eu vejo com todos os pré-requisitos para dar continuidade a esse trabalho que foi encerrado de Renan Filho, esse jovem Paulo Dantas. Se você fizer um retrospecto, eu costumo voltar sempre para a história. No início do século XX, o sertão de Alagoas teve 2 irmãos governadores, oriundos da Mata Grande. Foi o Vieira Malta, Joaquim Vieira Malta, e o outro, o irmão dele, eu lembro já, Vieira Malta também, que naquela época era elegível, de 1900 a 1910, início do século. 2 alagoanos, inclusive o Palácio dos Martírios, como é chamado, foi construído por Euclides Vieira Malta. Ao final do século passado, nós tivemos outro sertanejo de Santana do Ipanema, Geraldo Bulhões, foi um dos grandes governadores que Alagoas teve. Tudo que nós temos na questão hídrica da capital ao sertão foi do governo de Geraldo Bulhões. O sistema Pratagi, a adutora do Agreste, a adutora de Pão de Açúcar, que é a bacia leiteira, tudo foi ele. E nós temos tudo. No início, pode-se dizer ainda, do século XXI, a gente tem mais um sertanejo. Mata Grande, Santana do Ipanema e batalha com Paulo Dantas. A história sempre se repete. E digo não só pela questão histórica, eu disse isso para mostrar mais a importância do sertão para com a... mas pelo conhecimento que Paulo tem, pela vivência, apesar da pouca idade, ele vai fazer uma revolução positiva por cada alagoano e por cada alagoano. E, assim, quando você faz a leitura das pesquisas, eu acredito muito na pesquisa, porque ali é científico, né? E aí tem alguns institutos e outros institutos, né? Mas nos institutos, né, sérios, que a gente vem acompanhando aí os resultados, a projeção que o Paulo tem obtido é fantástica, né? Então, ele tinha um desafio, né, assim, que se colocou como já candidato, né, pré-candidato ao governo do estado, que era justamente percorrer todo o estado de Alagoas. Ele tem uma base, né, que é, assim como o deputado Inácio também, muito forte já aqui no sertão, mas a partir do momento que ele se torna governador, ele tem que percorrer todo o estado, e é isso que ele vem fazendo, e aí naturalmente as pessoas passam a conhecer, né, o governador Paulo Dantas, e que era seu maior desafio, parece-me que agora está caindo no gosto, né, e cada vez mais está numa ascendência muito forte. Então não tenho dúvidas de que certamente, né, será eleito, sim, né, reeleito, né, governador aqui do estado de Alagoas. Podcast do Tiago, um bate-papo leve atual recebendo. Hoje foi um podcast com muita informação histórica, uma verdadeira aula. Inácio, queremos você mais vezes aqui no nosso podcast, porque hoje foi um dia muito produtivo, principalmente para o acúmulo de informação, para a gente alimentar um pouquinho da nossa memória histórica, importante. Obrigadão. Eu agradeço a oportunidade. Olha, eu quero dizer aos que nos acompanham, eu fiz agora o teste do Covid negativo, é apenas uma gripe mesmo, que está sendo debelada com o tempo. Daqui a pouco, eu, com nosso amigo ali, Foncinho, nós vamos tomar as devidas providências. Mas quero agradecer a oportunidade desse encontro aqui, Tiago. Eu não me canso de dizer que Tiago é a grande esperança para o alagoano. Pessoas como Tiago, como Paulo Dantas, como Renan Filho e tantos outros, são as esperanças que Alagoas tem. Jovens, inteligentes, determinados, comprometidos e, acima de tudo, humildes. Eu quero dizer que o mais importante em qualquer atividade é você ouvir. Quando você acha que é o todo-poderoso, o grande inimigo do ser humano é a vaidade. A vaidade é fundamental para a vida de um ser humano. Mas quando ela passa do limite, é doença. Quando você perde a vaidade e você perde a sua autoestima, é outra doença, você entra em depressão. Então tem aquele limite.
quando você se acha o Todo-Poderoso, o Divino Espírito Santo, o final é triste. Então, veja em Tiago, veja em Paulo, são pessoas jovens, capacitadas, gabaritadas, determinadas, com visão desenvolvimentista. Quando eu falo na visão desenvolvimentista, não adianta ter desenvolvimento econômico não tendo desenvolvimento social. Quando eu falo no desenvolvimento, visão desenvolvimentista, eu vejo os dois desenvolvimentos, o econômico aliado ao Os dois social. pilares, né? Os dois pilares. Exatamente. Então, sorte de um povo que tem um prefeito como o Tiago, que tirou Piranhas do buraco. Piranhas estava uma cidade, eu comparo Piranhas estava como Berlim ao final da Segunda Guerra Mundial. Berlim é a capital da Alemanha. Ao final da Segunda Guerra Mundial estava totalmente destruída. Então, se não chega Tiago para reconstruir, retomar e resgatar, principalmente, que é a maior ação de um governante, é resgatar a autoestima do seu povo, nós estávamos liquidados. E depois do governo de Renan Filho, ninguém melhor do que Paulo Dantas, que vai ser realmente o homem responsável, a pessoa preparada. Eu uso muito essa palavra, que eu acho que Tiago vai até rir. É a pessoa talhada para dar continuidade e fazer de Alagoas o que é a Califórnia para os Estados Unidos. Ô, Inácio, aproveita e manda isso é tradicional, um alô para os amigos do rádio, da Xingó FM, da Independente da Piauí, que tá te ouvindo também, os amigos do rádio. Eu adoro o rádio, eu não gosto de televisão. Eu sou homem de rádio. Eu ando com rádio para todo canto. O grande sonho de minha vida é um dia ser dono de uma rádio. É um dos grandes sonhos que eu tenho na vida. Mas quero mandar um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Xingó, da Rádio Independente daqui e da Rádio Piau FM. Eu sou um assíduo ouvinte de rádio. Eu me acordo às 4 horas da manhã. Tem um aplicativo aqui e começo ouvindo. A Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Aí me inteiro o que está acontecendo no Ceará e venho para a Rádio Tabajara, da Paraíba. Aí venho para a Rádio Jornal do Comércio do Recife. Depois venho para a Rádio Jornal de Sergipe. Depois vou para a Rádio Sociedade da Bahia. Gosto daquele, não sei o termo que se usa, Sociedade Salvador, Bahia. Jingo. Hein? Jingo. É. Aí depois vou para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Em seguida termino na Rádio Tupi do Rio de Janeiro e depois na Rádio Band de São Paulo. Toda manhã eu faço o chefe, você se inteira de tudo. Mas, deputado, queria agradecer muito a sua participação aqui. Infelizmente, a gente queria ficar mais tempo conversando, porque a conversa com você rende sempre muito. Mas a gente sabe que você tem outros compromissos, né? Você sempre está presente aqui no sertão, você tem uma agenda muito intensa, né? Isso é uma característica muito sua durante o seu mandato, né, parlamentar. Você sempre gosta de estar presente, participando dos eventos aqui nas localidades. A gente sabe que você tem aqui um compromisso que já está um pouquinho atrasado. Mas eu queria, né, agradecer, dizer que o espaço aqui está sempre aberto e vamos trazer aqui numa outra oportunidade você para a gente conversar sobre outras questões, porque o papo é muito eclético. Começa, como ele mesmo diz, de futebol à filosofia. O que você colocar aqui... Talhada. Talhada, rapaz, talhada. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso 9º episódio do podcast do Tiago, aqui com o deputado Inácio Loyola. E na semana que vem, a gente está voltando. Quem é que você quer que a gente traga? Quem é o próximo entrevistado? Qual é o tema que você quer que a gente aborde aqui no podcast do Tiago? Manda lá nos comentários, manda lá no WhatsApp também das rádios e diz aí o que é que você quer que a gente esteja trazendo aqui na próxima semana, o nosso compromisso semanal podcast do Tiago. Jário? Um bate-papo leve e atual. Jário, eu queria só para concluir que eu mostrei a importância histórica do Centro Histórico de Piranhas da Vila Entre Montes. E quero mostrar aqui, encerrar, mostrando a importância econômica do Distrito Piau para a economia do sertão. Os ouvintes, quem nos acompanha, sempre de vez em quando está ouvindo
A Bolsa de Valores, Bovespa, deu isso e aquilo, e as pessoas não entendem. Ali é saber as empresas que caem, sobem, que estão sendo aplicadas. Mas eu comparo a Bolsa de Valores do Sertão de Alagoas para o setor agropecuário e a Feira do Piau. Todo sábado, que é a Feira Livre do Piau, é ali que se traça o preço do caprino, do ovino, do feijão, O Piau é o do milho, termômetro. dos setores agropecuários. Então, o Piau, que é um dos maiores povoados que o estado de Alagoas tem uma infraestrutura maior do que muitas e muitas cidades de Alagoas, que eu não quero declinar o nome das cidades, mas muito. E aliado a isso, é a Bolsa de Valores dos produtos agropecuários do Sertão de Alagoas. Podcast do Tiago, um papo leve e atual. Muito obrigado, Inácio. Muito obrigado, Tiagão. Mais um concluído. Graças a Deus acima de qualquer coisa. Vamos para o próximo. Próxima semana a gente traz outros convidados e, claro, com gratidão a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a vida, a informação e a história. Então é isso. Um abraço a cada um de vocês. Até a semana que vem tem mais podcast do Tiago. Euclides Vieira Malta e o seu irmão Joaquim Vieira Malta. É isso aí. Podcast do Tiago, um bate-papo leve atual.